Bom dia, hoje dia 13/1, me chamo João Golano e trago uma palavra que está em João, capítulo 1, vou ler do verso 43 ao 51, que diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o senhor é o filho de Deus, o rei de Israel? Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Você não é o que eu esperava. Achei que o odiaria, mas não o odeio. As palavras do jovem soavam duras, mas na verdade ele se esforçava para ser gentil. Eu estudava no país dele, um país que décadas antes lutara contra o meu. Participávamos juntos de uma discussão em grupo na sala de aula e notei que ele parecia distante. Quando perguntei se o ofendera de alguma forma, ele respondeu: de jeito nenhum. Só que meu avô foi morto nessa guerra e eu odiei seu povo e seu país por isso. Mas agora vejo o quanto temos em comum e isso me surpreende. Não vejo por que não podemos ser amigos. O preconceito é tão antigo quanto a raça humana. Há 2 milênios, quando Natanael ouviu pela primeira vez que Jesus morava em Nazaré, seu preconceito tornou-se evidente. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael vivia na região da Galiléia como Jesus. Ele pensou que o Messias de Deus viria provavelmente de outro lugar, pois até mesmo outros galileus menosprezavam Nazaré porque o local parecia ser um lugar pequeno e comum. É claro que a reação de Natanael não impediu que Jesus o amasse, e ele foi transformado ao se tornar discípulo de Jesus. Mais tarde, Natanael declarou: o Senhor é o Filho de Deus. Não há preconceito que possa resistir ao amor transformador de Deus. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? O preconceito não resiste ao amor de Deus. Amados, os seres humanos têm uma tendência natural de mostrar preconceito em relação a qualquer um que seja diferente. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram escritos em épocas da história humana em que o preconceito racial, nacional e sexual era normal. As mulheres eram tratadas como propriedade e era comum escravizar pessoas de outras nacionalidades. Quando Deus deu a Moisés a lei para Israel, ele incorporou padrões morais e éticos que eram impensáveis naquela época bárbara. Está em Deuteronômio 4:8. Deus decretou que seu povo seria diferente das nações violentas e perversas ao seu redor. Levítico 20:26. Parte dessa diferença estaria na maneira como deveriam se tratar. Os estrangeiros entre eles deveriam ser tratados como seus próprios irmãos. Levítico 19:34. Eliminando assim o preconceito do seu meio. O preconceito entre judeus, gentios e samaritanos era desenfreado na época de Jesus. Os judeus odiavam os samaritanos e consideravam os gentios impuros. Jesus superou o preconceito, colocando ênfase especial na fé de um gentio e na bondade de um samaritano. Deus havia escolhido a nação de Israel por meio da qual enviaria seu Messias. Romanos 1:16. E os judeus estavam orgulhosos de sua herança. Quando a igreja começou, os primeiros judeus convertidos ao cristianismo acreditavam que a salvação de Deus pertencia apenas a eles. Mas quando os não-judeus começaram a responder com fé ao evangelho,
O preconceito judaico arraigado rapidamente levou à discórdia e controvérsia dentro da igreja. Deus deu ao apóstolo Pedro uma visão para ensiná-lo que Deus não tem preconceito e não tolerará em seu povo. Por causa do que Deus revelou a ele, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo lhe é aceitável. Paulo, especificamente escolhido por Deus como apóstolo para os gentios, explicou que Jesus, o Messias judeu, oferece salvação a todos que confiam nele. E essa fé insere todo crente na família de Deus. Paulo escreveu: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não há cristão de segunda classe. A fé em Cristo é como um grande equalizador, erradicando qualquer fundamento para o preconceito. Os relatos históricos de lutas e derramamento de sangue em nome de Cristo, protestantes matando católicos e católicos matando protestantes, não tem nada a ver com o cristianismo do Novo Testamento. O preconceito religioso é tão ruim quanto qualquer outro tipo e nunca foi aprovado por Jesus. O preconceito religioso ainda é muito comum em muitas partes do mundo e se opõe diretamente a tudo que Jesus ensinou. Embora possamos discordar profundamente de outros cristãos na doutrina e nos opor amorosamente a falsos ensinamentos em geral, nunca devemos forçar nossos pontos de vista por meio de ódio, coerção ou violência. O ensinamento de Jesus é seu amor, eliminam o preconceito. Amém, irmãos? Aquele pedido, se inscreve no meu canal, compartilha e comenta. Graça e paz.